Pessoal, bem-vindos ao canal. O presidente Romildo Bolzan Júnior e o Marcos Herman, eles participaram daquela reunião que eu já tinha falado aqui no canal, uma reunião no Conselho Deliberativo do Grêmio, com todos os conselheiros, para falar sobre o momento do Grêmio. E lá pelas tantas, teve uma pergunta que ela foi um pouco mais incisiva e a resposta ela foi gravada e viralizou, pelo menos no WhatsApp. Eu tive acesso a essa gravação e eu vou reproduzir aqui trechos, vou citar trechos do que foi a manifestação do presidente e também do Marcos Herman quando perguntado sobre a viagem do Amodeu e as saídas recentes. Porque nessa resposta tem muitas informações, tá? O presidente começou explicando que o Amodeu viajou com a anuência, com o pedido do Conselho de Administração. E que o Amodeu, enquanto esteve fora do Brasil, prestava contas mais de uma vez ao dia para os dirigentes das negociações que ele estava tocando. E aqui começa a primeira revelação do presidente sobre a viagem do Amodeu e os negócios. O presidente disse que o Grêmio tinha 2 contratações finalizadas lá na Europa e que acabaram não vingando. O presidente referiu a tentativa pelo Hernani, ex-Atlético Paranaense, que estava no Parma e que o Genoa acabou levando. E o presidente citou para os conselheiros aquilo que eu citei para vocês aqui. Porque o Hernani não quis vir para o Grêmio, porque ele recusou a proposta do Grêmio. Porque a esposa do Hernani está grávida. Naquele momento até da reunião, o presidente cometeu um ato falho dizendo que eram 33 meses de gestação, são 33 semanas, enfim, só para vocês terem mais detalhes, tá? Só que o outro nome, o segundo nome que o presidente disse que o Grêmio tinha uma contratação encaminhada, ele não revelou. Ele não disse qual seria esse segundo nome, mas que o Grêmio saiu do Brasil tentando 2 contratações na Europa e que acabou não conseguindo. O presidente ele também revelou nessa resposta sobre os negócios com o Sassuolo. O Sassuolo está levando o Juan e o Matheus Henrique. O presidente disse que, isso eu considero bem importante, tá? Ele disse que o Matheus Henrique ficou 1 ano a mais do que o previsto no Grêmio. Que o acordo, que o acerto com o empresário do Matheus Henrique era que o Matheus Henrique saísse em 2020. Ou seja, essa temporada, esses meses que ele ficou, não estavam nos planos, ele já deveria ter sido negociado. O presidente falou isso. E o presidente disse também que o Juan saiu num contexto que não se imaginava, como vocês sabem, a situação do Juan, e até depois vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? E o presidente revelou um outro ponto sobre essa negociação com o Sassuolo. Ele disse que o Grêmio, a negociação com o Sassuolo pelo Juan e pelo Matheus Henrique, rendeu 15 milhões de euros. Os 2 negócios. Palavra do presidente, revelação feita aos conselheiros. 15 milhões de euros. O presidente, nesse momento da resposta, ele até disse, isso até não pode sair na imprensa, palavras do presidente, porque a imprensa vai pegar e dizer, o Grêmio tem tantos milhões para contratar, 200, 300 milhões. E o presidente lembrou que o Grêmio não tem 100% dos direitos econômicos dos jogadores, então tem que fazer um rateio do valor. E o Grêmio também tem que manter fluxo de caixa, ou seja, pagar as dívidas do dia a dia. Foram essas as palavras do presidente. Mas aqui a gente tem a revelação de que o Matheus já deveria ter saído e do valor da operação do Juan e do Matheus. 15 milhões de euros nos 2. Depois do presidente, o Marcos Herman pediu a palavra nesse mesmo tópico, nessa mesma resposta, e falou sobre as negociações. O Marcos Herman ele fez referência ao período em que ele ficou só como vice-presidente no Conselho de Administração, numa experiência em que ele disse assim, eu fiquei durante tempos aqui no gabinete e aí chegava a fatura só para a gente pagar os reforços. Nesse momento, palavras do Marcos Herman, a gente vai contratar, mas a gente não quer entregar o clube quebrado. E aí o Herman começa a explicar o plano do Grêmio para contratar. Ele disse que a saída do Léo Chu para o Seattle Sounders, a saída do César Pinares para o futebol da Turquia, a liberação do Juan, num contexto que o Grêmio não queria, e ele fez questão de citar isso, que o Grêmio não queria liberar o Juan, e o negócio pelo Matheus Henrique, todos eles se juntam para que o Grêmio tenha recursos para contratar e manter as contas em dia, não ter problemas financeiros. E o Marcos Herman deu uma informação que eu considero importante. O Marcos Herman disse, vamos fazer contratações pesadas para o padrão brasileiro. E aqui ele fez uma vírgula. O Hernani seria uma contratação de padrão europeu, um investimento de padrão europeu do Grêmio. Mas, e aí ele disse, tamanha a convicção do Grêmio nesse jogador. Mas, não dando o Hernani, o Grêmio vai fazer contratações pesadas, mas não vai fazer contratações pesadas de nível europeu, mas pesadas para o nível do Brasil. Não se falou em nomes, mas em um outro trecho da reunião, que foi sempre presencial, tem detalhes aqui num outro vídeo, a diretoria citou a busca por um camisa 10, por um outro meia e por um atacante. Então são pelo menos 3 jogadores que estão vindo aí. Só tem um detalhe, né? O dinheiro do Ferreira não entra porque o Ferreira ficou, então o Grêmio vai ter que remanejar alguns investimentos. Te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like, daqui a pouco eu tô de volta.